Axé a todos e Burubá Xixê. E hoje vamos estar falando sobre Babá Oyekumês. Vamos contar sobre alguns caminhos e a interpretação sobre esses caminhos. Então vamos começar sobre o caminho onde os jovens foram autorizados pelos mais velhos a trabalharem como operários. Nesse caminho de Babá Oyekumês, os jovens trabalhavam junto aos seus maestros na construção civil. E em algum momento eles pensaram, poxa, a gente trabalha tanto, esses outros velhos aí não trabalham quase nada e ficam com parte do dinheiro, vamos fazer o seguinte, vamos se juntar só a gente, vamos dispensar esses velhos, a gente cobra mais barato e com isso a gente ganha mais. Só que começou a ter problema de reclamação em cima de reclamação sobre todos os pedidos, as encomendas das casas que estavam sendo feitas a esse novo grupo. E com isso, Olofim fez um teste, pediu para que cada um deles construísse uma casa. E todos construíram essa casa, e ao término dessa casa, quando chovia, alagou tudo e derrubou a casa toda. Olofim então chamou os maestros, os mestres, e pediu para que eles avaliassem toda a construção. Os mestres vieram olhar as fundações, tudo muito bem feito, as paredes, coluna, tudo. E Olofim, mas e onde está o problema? E eles falaram, eles colocaram as telhas todas ao contrário, onde era para ter colocado uma para cima, outra para baixo, fazendo assim o canal, eles colocaram todas para cima de uma mesma maneira, fazendo com que acumulasse água e derrubasse o telhado todo. Então, com isso, Olofim determinou que os maestros, os professores, aqueles que ensinam, que tivessem que autorizar os aprendizes a praticarem a profissão. O que essa história, esse caminho vem nos falando? Vem dizendo justamente, por exemplo, o advogado ele precisa, ao término de sua faculdade, ele precisa ser aprovado a todo momento. Todo profissional ele precisa de uma aprovação. Estamos falando daquele trabalho formal, do trabalho formal que precisa de uma aprovação. E até mesmo do informal. Aquele rapaz que começa como ajudante de pedreiro e chega uma hora que o pedreiro, o mestre, vai vendo que ele está se destacando, que ele está melhorando, que ele está sabendo fazer e vai deixando gradativamente ele ir fazendo, até que chegue um ponto que o mestre de obra vira para ele e fala, ó, você já está pronto para fazer sozinho, sem a minha presença, sem que eu esteja por perto. Você tem total capacidade, conhecimento, experiência de executar esse trabalho. Então, o Odon vem ressaltando a importância e a humildade pelo reconhecimento do conhecimento dos mais velhos, o reconhecimento do valor daquele que experimentou antes, daquele que aprendeu antes. Então, seja dentro da religião, seja na própria vida, aquela história, Se eu tivesse ouvido meu pai naquele tempo, eu não teria vivido isso. É justamente também sobre esse tipo de coisa que Fá vem dizendo, que nós precisamos aprender sempre com quem soube, aprendeu antes da gente, com quem tem mais experiência do que a gente, porque do contrário, a gente pode se lançar a fazer uma coisa, um recém-formado se lança a um projeto, por exemplo, ele é um programador e se lança a desenvolver um programa e não tem muita experiência, termina esse programa e lança o programa e o programa começa a dar bug, começa a dar travamento, um monte de problema por causa de segurança, etc. e tal. E aí ele chama um programador sênior, pede para que faça uma avaliação, o cara vai lá, faz uma avaliação, explica a ele os pontos onde ele falhou, onde ele errou, onde ele precisa ajustar, e ele vai ajustando, até que chega um ponto em que ele não precisa mais do sênior e que ele consiga fazer por si só, sozinho, todo o trabalho muito bem feito. Então esse Odu vem falando sobre esse tipo de situação. Então vamos para a próxima história, para o próximo pataquim. Esse caminho fala de dois amigos, e o perigo da similaridade. Nesse caminho conta que haviam dois amigos inseparáveis e eles eram tão conectados que eles se vestiam iguais, cortavam cabelo iguais, enfim, tinham uma aparência, eles tinham personalidades iguais, Eles não tinham uma identidade própria. Os dois eram cópia um do outro. E
saíam sempre para festas, para bebedeira, essa coisa toda, e uma das noites nessas festas um deles morreu, só que o outro ficou caído, adormecido ali, junto dele, desse que tinha falecido. Ogum era o coveiro nesse caminho, e também tinha bebido, estava emborrachado, né? Tava alcoolizado, e foi lá buscar o defunto para poder enterrar. E chegando lá, como os dois eram iguais, Ogum estava embriagado, pegou um, por acaso era o que estava vivo, levou e enterrou, né? E deixou o outro, o falecido, lá desenterrado. Então, o que essa história vem contando para a gente, né? Trazendo algumas informações. A primeira delas, o grande problema de tudo isso aí, uma delas foi a bebida. O amigo, por ter se embriagado, não percebeu que o outro amigo tinha falecido. O coveiro, que era Ogum, o responsável por carregar o corpo do defunto para enterrar, também estava embriagado, não conseguiu distinguir nenhum dos dois. Então, Ifá dizendo em Babauê-Comége, não só para as pessoas de Babauê-Comége, mas aquela pessoa que em seu Odu tenha, né, como tabu a bebida, ou aquela também pelo seu orixá. Por exemplo, no meu Odu não vem falando de tabu com bebida, mas eu sou um filho de Obatalá, então eu preciso tomar muito cuidado com a bebida, com o excesso da bebida, na verdade, né? Aí vem falando do excesso da bebida. O problema não é beber, o problema não é a bebida alcoólica, o problema é o excesso da bebida alcoólica, que pode fazer a gente tomar atitudes, ter atitudes, né? Erros irreparáveis na vida. Como o coveiro teve um erro irreparável, o amigo embriagado não viu, não percebeu que o outro amigo ali, quiçá, poderia ter ajudado em algum momento e ele nem ter falecido, mas por estar embriagado, não conseguiu discernir as situações não foram discernidas, as situações não souberam se separar o joio do trigo, né? Por causa da embriaguez, por causa do excesso do álcool. Então o Odu, onde vem falando, cuidado com o excesso de álcool. Uma outra situação também era a similaridade dos dois, né? Os dois andavam juntos, ou quando aquelas pessoas que geralmente isso acontece muito em adolescentes, né? Ainda estão em busca da sua identidade, de se sentir pertencente a um grupo, etc. e tal. Então acabam absorvendo trejeitos, jeitos de se vestir, traços inclusive de personalidade de outras pessoas. E Fá vem dizendo que nós precisamos ser distintos, nós precisamos ser únicos e descobrir a nossa essência e a nossa unidade, né? Nós somos seres, somos interdependentes, como disse em Baba Yobe, mas somos seres únicos, né? Cada qual é um, e todos juntos, sim, uns dependendo dos outros. E por mais forte que seja uma amizade, por mais forte que seja um amor, né? Essa história, esse caminho vem nos recomendando a preservação de nossa singularidade, a preservação da nossa identidade, para que assim a gente não possa ser confundido em momentos de crise, ser arrastados por situações que não são nossas, por destinos que não são nossos, situações de vidas que não fazem parte da nossa essência, e não era para a gente estar vivenciando aquilo, e estamos vivenciando por causa de outras pessoas. Então tomar muito cuidado para saber distinguir esse tipo de situação. Um exemplo prático em cima disso seria, por exemplo, dois amigos vão abrir um negócio juntos, e só que eles são tão iguais, são tão os mesmos e as mesmas habilidades, que no final eles começam a bater cabeça naquele negócio, e um não consegue fazer o papel que de repente deveria ser feito pelo outro, porque os dois justamente estão sempre fazendo o mesmo papel, e com isso eles não conseguem se dividir e dar conta de todo o trabalho, de toda a loja, de toda a situação, de toda a empresa, e acabam falindo essa empresa, acabam indo mal nos negócios. A falta de papéis, né, a falta de responsabilidades, né, definidas, faz com que eles se embolem, eles acabem se atrapalhando, justamente por haver a necessidade da distinção. Como lá em Baba Yobe, no outro no outro vídeo, viemos falando do caminho da interdependência, sobre a guerra da terra, da chuva e da praça, de que cada uma tinha a sua especialidade,
e elas, na verdade, eram interdependentes, uma dependia da outra. Aqui, ao contrário desse caminho de Baba Yobe, Baba Oyecumeji, nesse caminho, vem dizendo que todos faziam a mesma coisa, como se só houvesse a terra. Então, só a terra ou só a praça. Não houvesse a terra, nem a água, para que desse frutos e fossem vendidos na praça. Então, os dois amigos eram a mesma coisa e, com isso, não conseguiam alcançar grandes feitos. O segredo da cerâmica, né? Aqui onde nasceram as cerâmicas. Destifar nesse caminho, nesse pataqui, no início dos tempos, os homens estavam tentando descobrir ainda o melhor recipiente para se reservar água, para se buscar água em uma nascente, um rio, por exemplo, e levar para as suas habitações. E tentaram com folhas, primeiro, e viram que não era muito eficaz. Tentaram com casca de árvores, tentaram com diversas outras situações e nenhuma delas tinha uma eficiência tão boa assim. Ou derramava muito no meio do caminho, chegava sem água, ou quando chegava não durava muito, ou o próprio calor aquecia a água, enfim, sempre tinha um problema. Por conta disso, foram até a casa de Orunmila buscar um tipo de solução junto a Ifá. E chegando lá, na casa de Orunmila, Orunmila mandou que fizesse um ebó, e durante esse ebó, que cavassem, e quando encontrassem chegassem a uma certa profundidade, que eles retirassem o que tinha ali do fundo e dali fizessem a vasilha. E eles lá fizeram o ebó e cavaram, encontraram um novo material que eles não conheciam. Na verdade, era argila, mas eles não conheciam a argila ainda. E foram lá e retiraram aquele material meio macio, né? Moldável, modelável, e moldaram um recipiente e foram lá e pegaram água. E viram que mesmo assim, com o passar do tempo, a água ia vazando pelo recipiente, ia chupando ali, porque ainda estava tudo muito mole, e ficava tudo mole e estragava. E foram à casa de Orunmila mais uma vez. E Orunmila falou que o que estava faltando era o fogo. E com isso, Orunmila ensinou eles a construírem um forno, jogaram ali material, troncos de árvores, etc. e tal, carvão, e assaram essa vasilha feita de argila, e com isso nasceu a vasilha cerâmica, né? A vasilha de barro, e puderam buscar água no rio e reservar em suas moradas uma água fresca, uma água limpa, uma água saudável para que pudessem consumir. Então, o que é essa história, as informações que essa história, que esse caminho vem nos trazendo? Bom, a história simboliza o autodesenvolvimento, a busca por um propósito, como, por exemplo, foi a busca por um recipiente para a água. Então, ter um propósito. O propósito faz com que nós encontremos algo novo, um potencial latente, como foi, por exemplo, a argila, né? E a partir daí ela foi modelada no fogo com sacrifício, com esforço, e se tornou algo novo, né? Algo único. Então, Ifá vem dizendo, através desse caminho, né, que nós devemos ter sempre, mais uma vez, né, um Odo onde vem nos ensinando ou nos aconselhando a termos sempre um propósito na vida, a termos sempre algo a que buscar. E através dessa busca, nós vamos sempre encontrar algo novo e saber identificar esse algo novo, esse algo de bom, e necessariamente aí não está indo o sucesso. É necessário, como por exemplo foi o fogo, foi uma tecnologia a mais para se alcançar a excelência. Então ainda teve que se ter um sacrifício. Então, além de se ter um propósito, da busca, da tentativa, da resiliência, da não desistência, nós ainda temos que passar por um sacrifício. O fogo simboliza o sacrifício que nós passamos na vida para alcançar os nossos objetivos, né? A excelência nos nossos objetivos, não necessariamente os objetivos. Você vê que foi o fogo que tornou a argila dura. Então o Ifá vem dizendo que o potencial bruto não é o suficiente, que nós devemos passar por esse fogo, né? Que são os desafios, são as provações e as dificuldades da vida, vão nos moldar, vão nos tornar mais duros, mais fortes, para que a gente
alcance o nosso sucesso. Um bom exemplo prático dessa história, desse pataqui em nossas vidas é, por exemplo, vamos dar um exemplo de um praticante de jiu-jitsu. Ele, enquanto faixa branca, né, a argila ainda ali úmida, ele comete erros, ele vai aprendendo aos poucos, até que ele passa por todo um fogo, né, todo um cozimento, um tempo de cozimento, um tempo de aquecimento e de fogo, a que ele alcance a faixa preta, por exemplo, e se torne muito mais forte, muito mais duro, muito mais competente, muito mais útil, talvez, e através dessa dedicação diária de treino, dois amigos começaram juntos. Um se dedicou e o outro não se dedicou. Um passou pela fornalha e o outro não passou pela fornalha, né? Estava tudo muito tranquilo, tudo muito suave, e esse aqui passou pelo fogo. No final das contas, esse aqui é muito mais capaz e ganhou a medalha de campeão estadual, e esse daqui não passou das eliminatórias. Agora vamos falar sobre a história do pataqui, onde nasceu se alimentar, a morte alimentar ele, o peso do desrespeito. Nesse caminho, Orúmila vivia com uma filha, tinha uma filha novinha, sua esposa, uma menina muito nova, e a mãe de Aleuba pediu para que ela fosse ao mercado e comprasse um peixe. E a Aleuba foi toda sorridente, correndo, né, uma criança nova, como sempre vai, toda feliz, cantante, foi até esse mercado. Chegando no mercado, na única barraca onde ainda tinha peixe, só tinha um peixe. E ali estava a mãe da morte, que se chamava Cucutê, né? A mãe de Iku. Estava ali e ela já tinha acabaram de comprar esse último peixe. E a Leuba chegou ali, pediu o peixe e ficou sabendo que não tinha mais peixe. E ela, desesperada, meu Deus, como é que eu vou levar o peixe para minha mãe? E viu o peixe na mão de Cucutê. E não pensou duas vezes, né? Arteira, como uma criança, pulou, meteu a mão no peixe e saiu correndo para casa. Chegando em casa, entregou o peixe para a mãe e contou mais ou menos ali o que tinha acontecido. E Orúmila escutou e, sabendo do tremendo problema que a filha tinha arrumado para ele, para a casa toda, para toda a família, pois Cucutê ia chegar em casa, ia contar para Iku sobre o desrespeito, e a morte recairia sobre a casa e a família de Orúmila inteira, né? Orúmila rapidamente consultou Ifá, fez um ebó e com esse ebó colocou na porta de casa, na entrada da casa dele, e mandou que todos ficassem em silêncio dentro de casa. E Iku, indo atrás de sua vingança, foi até a casa de Orúmila, se dirigiu à casa de Orúmila e, chegando lá, se deparou com essa oferenda e, não resistindo, parou e começou a comer, até ficar de barriga bem cheia, bem farto, e acabou desistindo da vingança e indo embora. E Orúmila conseguindo salvar a filha, né? Na verdade, salvar a família inteira da morte de um destino trágico. Então, o que essa história, o que esse pataqui vem nos trazendo de informações? Uma delas é, por exemplo, Orúmila não lutou contra a morte, Orúmila não buscou, Ifá não indicou Orúmila buscar arma, buscar guerra, bruxaria com Iku. Ifá indicou que Orúmila apaziguasse, né, comprasse. Então, muitas das vezes, o mal ele não deve ser combatido, ele deve ser apaziguado, ele deve ser comprado, por assim dizer, né? Orúmila comprou Iku. Talvez Iku nunca esquecesse do desrespeito da filha de Orúmila, mas Iku aceitou o pagamento para perdoar o desrespeito de Aleuba, a filha de Orúmila. Uma outra situação, né, que deixa bem claro, tomar cuidado com o desrespeito até mesmo em situações cotidianas, né, que muitas das vezes a gente, na impulsividade, como uma criança ali, representada na filha de Orúmila, uma criança, quer dizer, numa atitude imatura, numa atitude irresponsável, muitas das vezes a gente nos lança a um desrespeito, a atitudes que nos traz um perigo, uma real situação a nós e até mesmo a nossa família, né, representando ali a nossa casa. No entanto, a sabedoria e a diplomacia que foi Orúmila, através do ebó, conseguiu reaver, conseguiu reverter toda essa situação dessa vingança, né?
uma situação cotidiana que muitas das vezes vemos por aí, num estacionamento existe ali uma vaga reservada para cadeirante, para idosos que são mais próximas do estabelecimento por conta das problemáticas que a pessoa tem. E uma pessoa não cadeirante, que não tem nenhum tipo de problema, estaciona na vaga desse cadeirante. E o cadeirante estaciona lá longe e vem até aqui reclamar: poxa, você estacionou na minha vaga que estava aqui destinada a mim, agora eu tive que dar essa volta toda. E o motorista da briga, faz um monte de ignorância e vai-se embora. Não que naquela mesma hora exista um retorno, mas em algum momento, por esse desrespeito, assim como foi a filha de Oruma, desrespeitou a mãe de Iku e trouxe consequências depois, a vida dela e a família, com certeza essa má atitude dessa pessoa trará consequências na vida dela também. Então esse Odo vem nos alertando e nos ensinando a viver melhor, a evitar esse tipo de negativo, esse tipo de Osubo. E do contrário, o Irê, qual seria o Irê? Automaticamente o Irê é tudo ao contrário desse negativo que eu estou falando, seja desse caminho ou qualquer outro caminho. Então devemos ser respeitosos, devemos considerar, seguir leis, respeitar as pessoas, saber até onde nós podemos ir com uma pessoa ou outra, né? Nem todo mundo gosta de brincadeira, nem todo mundo tem a mesma tolerância e etc e tal, né? Regras de convívio. Então, quer dizer, tudo que vai contra essa história, que foi uma história sobre desrespeito, seria o respeito. Então esse seria o Irê, esse seria a positividade, esse seria o conselho a ser seguido, né? Então vamos para a próxima história. Então vamos lá, a quinta história, né? O quinto pataki sobre esse Odo Baba Oyekumei, né? O vendedor de ferramentas e a consequência da informalidade. Então vamos lá. Aqui, né, nesse caminho, tinha um filho de Xangô. Ele era um mestre, tinha um dom muito grande e fabricava ferramentas de santo. Tamanha era a sua habilidade e sua fama que pedidos atrás de pedidos, as pessoas tinham tanta confiança nele que chegava a pagar adiantado. Só que ele, infelizmente, muito fã de festas, bebedeira, mulherada e muito informal na vida, e saía à noite, terminava o expediente, muitas das vezes não tinha terminado a ferramenta e já se aprontava e saía à noite para a festa, chegava de manhã, dormia até tarde, e aí quando ia pegar a ferramenta mexia um pouquinho só. Então começou a atrasar os pedidos. E com isso as pessoas começaram a reclamar, e chegando no ouvido dele, ele foi lá e contratou um aprendiz para que pudesse auxiliá-lo, e com isso ele ter mais velocidade, né? Conseguir dar conta de todos aqueles pedidos que as pessoas estavam fazendo aí e parar com isso as reclamações. O problema é que ele continuou com as mesmas atitudes e continuou indo a festas, continuou com a irresponsabilidade, e o aprendiz, coitado, ficava ali na linha de frente, ouvindo a reclamação. Todo dia chegavam as pessoas reclamando, e ele não tinha como ir lá acordar o filho de Xangô. Ele era um aprendiz e chegou uma hora que ele não aguentou tanta reclamação, tanta briga em cima dele por culpa do ferramenteiro, e reclamou com o maestro, e esse mestre ferramenteiro, filho de Xangô, demitiu o aprendiz. Em algum momento o aprendiz foi lá e abriu a sua própria loja de ferramentas de santo, e aos poucos alcançou a prosperidade. E com o tempo, esse filho de Xangô, esse mestre ferramenteiro, começou a ir de mal a pior, chegando ao ponto de adoecer, e foi até a casa de Orúmula porque estava pensando que estava sofrendo algum ataque de inimigo, bruxaria, alguma coisa nesse sentido, né? E Orúmula jogou para ele e disse que na verdade não tinha bruxaria. O que acontecia, assim, a culpa da irresponsabilidade dele, da informalidade dele para com o trabalho, as responsabilidades dele, né, fez com que ele tivesse uma má fama e perdesse a clientela. E essa clientela reclamando tanto do prejuízo, da falta de data e etc e tal, porque eram ferramentas de santo, as pessoas precisavam entregar os santos na data certa, essas ferramentas, e não conseguiam
por causa dele, e com isso acabavam espraguejando, falando mal, tendo um pensamento ruim em cima dele, e o acúmulo disso fez com que ele ficasse doente, né? E Orunmila receitou um ebó e disse a ele: esse ebó vai curar o seu mal, mas o prejuízo que você tem no seu trabalho, né, a sua má fama, é culpa sua. Isso aí ebó nenhum vai resolver. Então, o que é essa história, né? Quais informações essa história vem nos trazendo? A primeira delas é a informalidade, né? A irresponsabilidade, de que não adianta a gente ter um dom, da gente ter uma habilidade muito forte, e se a gente for irresponsável, a gente não vai conseguir ter sucesso na vida, como ele não teve. Ele até começou muito bem por sua habilidade, por seu dom, fazia ferramentas como ninguém, então as pessoas procuraram, mas por ele não ter prazo, por ele não ter nenhum tipo de responsabilidade, ele acabou perdendo essa clientela, acabou criando uma má fama em torno da vida dele. Então qualquer profissional, né, e vem dizendo que não importa se você é um habilidoso, tome cuidado, porque muitas das vezes a gente confia tanto na nossa habilidade que acaba relaxando no profissionalismo. Então, Ifá vem dizendo que o profissionalismo, muitas das vezes, né, vai superar, como aconteceu do aprendiz, que não tinha tanta experiência quanto ele, mas tinha responsabilidade, tinha prazo, tinha foco, aprendeu com ele a fazer todo aquele serviço e foi lá e abriu o seu próprio negócio. Também vem nos trazendo a informação, o conselho, ao contrário dos jovens, dos construtores, né, do telhado, esse aprendiz aqui passou tempo suficiente, fez tudo ao contrário daqueles outros aprendizes lá. Esse aqui teve responsabilidade. Esse aqui era um aprendiz de um irresponsável. E ele aprendeu isso aqui, ao tocar o seu negócio, ele tocou com total responsabilidade. E os outros não, né? Os outros visaram ganho de dinheiro, visaram isso. Esse aqui não, esse aqui visou a profissão, né? Tentar dar o melhor de si em todos os sentidos. O outro ponto, né? Natureza festeira. Sim, a gente deve se divertir, a gente deve espairecer, não só de trabalho viverá o homem, a gente precisa ter um momento nosso, mas o extrapolar isso, nesse caminho aqui, vem dizendo que isso acaba com a nossa reputação, isso acaba com o nosso nome. Isso aqui necessariamente pode estar falando sobre um babalorixá, um babalaô, que muito competente, com muito axé, mas por ser um irresponsável, por estar em festas, em bebedeira, acaba perdendo seus afilhados, seus filhos de santo, seus clientes, e muitas das vezes um outro menos competente, com menos axé, não faz tão bem quanto, mas faz. E com isso ganha a clientela desse outro ali. Então vemos às vezes casar, por que tal lugar está vazio? Se o profissional é tão bom. Muitas das vezes é porque ele sim é habilidoso na profissão, mas não é profissional. É disso que vem se tratando o outro. É disso que vem se tratando essa história, né? Vamos à sexta e última história, não do Odo, né? Porque são vários pataquis, mas que a gente vai estar contando aqui hoje nesse programa, né? Esse seriado dos 256 Odus, começando primeiro com os 16 meses, né? Esse é o segundo mês de Babá Oyeku mês. No próximo teremos Babá Yuri mês. Então vamos à história sobre a vinda de Jeuessum à Terra. Jeuessum, o filho de Olodumare. Diz que Jeuessum era um espírito transformador, filho de Olodumare, e filho de Olof, e viria à Terra para acabar com todo o mal. Ele, através de um sacerdote, em Ifá, ele foi no céu antes de vir à Terra jogar e saber o que deveria ser feito, etc. e tal, para que tivesse sucesso em sua missão aqui terrena. E o sacerdote disse que ele teria que fazer um sacrifício de uma ovelha, tela vermelha, entre outras coisas, e também dar um cabrito a Exu. E ele fez esses outros ebós, só que se negou a fazer o sacrifício a Exu, já que ele disse que, como era um reformador e viria à Terra para lutar contra o mal, e como Exu também é uma faceta do mal, ele não compactuaria com Exu, ele nunca faria nenhum sacrifício a Exu, não reconheceria Exu, não reconheceria o mal, já que a missão dele no mundo era essa.
Pois bem, ele veio à terra. Em algum momento no sonho, Exu apareceu a ele cobrando o sacrifício e ele disse que não faria, que não compactuaria com o mal, porque Exu também representava o mal nesse mundo e ele veio para acabar, ele veio para pregar o amor a Deus e o amor de Deus sobre todas as suas criaturas e o amor entre uns e os outros, né? A história é muito parecida com Jesus, né? Mas esse é eu, Exu. Inclusive o nome é porque a mãe teve que buscar folhas e já era tarde, não podia colher, e mesmo assim colheu, e esse nome tem alguma coisa na tradução, o que não pode colher, alguma situação, né? Não tem a ver com Jesus, apesar da história alguns acreditarem estarem falando do mesmo, né? Independente disso. Então vamos seguir aqui. Então Exu apareceu a ele e ele disse que não compactuaria com Exu, não faria esse sacrifício. A mãe de Exu tentou fazer por ele, mas Exu disse que não, que teria que ser ele. Ele que tinha que fazer, porque Exu queria o reconhecimento dele, né? Em Ruane Shobe, algum outro vídeo por aí, eu falo sobre essas, né? Exu exige o reconhecimento de todos. E Exu não reconheceu. E Exu falou para ele, pois bem, que você comece a sua pregação, o seu trabalho na terra, né? 3 anos depois lhe trairão e você morrerá. E foi o que aconteceu. Então, lembrando que no céu, quando Exu foi até esse adivinho, foi dito a ele que ele passaria por uma traição através das pessoas que ele estaria associada e por isso ele deveria fazer esse sacrifício a Exu, ao mal. E Exu, como esse reformador, como sua missão era justamente lutar contra o mal, ele não se associou ao mal, não fez o ebó até o fim e por isso teve o seu fim decretado. Então o que é essa história? Mais uma vez, vem nos trazendo alguns ensinamentos, inclusive eu vejo pensamentos ou linhas até divergentes, né? Uma delas é de Exu, a sua força de propósito, né? Ele nasceu e viveu pelo seu propósito. Quantas pessoas não nascem, vivem e morrem pelo seu propósito, nunca se dobrando a nada, seguem rígidas e morrem e depois da morte alcançam uma fama tremenda. Mas eu vejo também, por outro lado, como foi no caminho em que Orunmila salvou a filha, salvou toda a família da morte, ao ter oferecido uma oferenda, uma comida à morte, ao mal, ao ter feito uma política desenrolado, né, por assim dizer, com o mal, Exu poderia ter desenrolado também com o mal e ter seguido a sua missão aqui na Terra. Então, na prática, a gente poderia ver isso como, por exemplo, uma pessoa que vive numa comunidade e é obrigado todo dia a sair 5 horas da manhã para trabalhar e ver o vagabundo de fuzil na porta da casa dele, e uma bancada de droga na esquina da casa dele, ele passa por ali, dá bom dia a todo mundo, enfim, passa de cabeça baixa e vai para o seu trabalho, buscar o sustento da sua família. É um homem honesto, é um homem justo, é um chefe de família, e infelizmente ele passa por ali todos os dias, ele vai fazer o quê? Vai chegar na bancada de droga, vai dar um chute e vai falar, tira isso daqui, eu não quero mais isso daqui porque vocês são bandidos e isso aí é contra a lei, isso é errado e eu vou lutar contra vocês. Enfim, coitado. Esse chefe de família, se o Estado, que era para estar lá dentro e fornecer segurança, quem é ele, o cidadão, coitado, que vai chegar ali, vai dar um bico naquela bancada de droga e vai lutar contra esse mal, como Exu veio a isso, mas ele veio predestinado. Então vem falando de pessoas predestinadas. Então cuidado para que você não se sacrifique em vão por uma situação em que você no final não vai fazer nem a diferença. Exu, de uma certa forma, fez diferença. Então, se a gente comparar a história de Jesus, ele morreu na cruz e até hoje, 2000 anos depois, mais de 2000 anos depois, é lembrado e surgiu religiões em cima do nome dele e muitas pessoas são ajudadas através dos ensinamentos dele. Mas será que você nasceu predestinado a algo grande, a se sacrificar também, assim como Exu? Então tome muito cuidado, né? Uma outra questão também que a gente vê na vida cotidiana é um político, vamos dizer, esse político é muito honesto, 2 políticos muito honestos, incapazes de se corromper.
Só que cada um quer que seja aprovado um projeto para os seus cidadãos, para melhorar, por exemplo, a saúde da sua região. Só que aos dois chega ali uma proposta em que eles precisam votar tal situação para tal partido. E eles sabem que essa votação é para tal partido roubar, meter a mão no dinheiro do povo. Só que um deles, e eles dizem, se você fizer isso, depois eu assino também a tua votação, aquele projetinho que tu quer passar. Um deles fala, tá bom, eu assino o teu, e aí você assina o meu aqui. E o outro, não, eu não vou me culiar, eu não vou me juntar a nenhum tipo de corrupto, etc e tal. E o político A, que infelizmente, mesmo não sendo corrupto, foi lá e assinou, né, para aprovar aquela situação daqueles outros corruptos, mas conseguiu também a aprovação e trazer algo de bom para sua comunidade. O outro que não se culiou, não se dobrou, não se associou de nenhuma maneira, também voltou com a mão abanando. Não conseguiu nada para a sua sociedade, para o seu povo. Então é um Odu onde nos faz bastante reflexão, né, sobre o bem e o mal, sobre não é, na verdade, o certo. O certo devemos ser sempre certos. Todos esses Odus, esses caminhos, vêm nos ensinando e nos aconselhando a sermos corretos na vida da melhor maneira possível. Mas também vem nos dizendo que muitas das vezes temos que conviver com o mal e aceitar que ele existe. E não é por isso que a gente vai acabar com a nossa vida, né? Eu acho que vem falando muito disso. Então, esse foi mais um Odu da nossa série dos 256 Odus. O próximo eu vou estar falando sobre Baba Irimês, né? Alguns 5, 6 caminhos também. Então, se essas histórias te acenderam uma luz, né, te fizeram de alguma forma ver a vida diferente, repensar ou lhe ajudar de alguma maneira a resolver alguma situação de vida, então que você nos deixe seu like, isso vai ajudar bastante o canal, vai me ajudar muito. Se inscreva para não perder os próximos vídeos, os próximos momentos de sabedoria sobre os caminhos dos Odus de Ifá e sua filosofia de vida. De mais a mais, axé a todos e Burubá Xixê, que Orumla Deus abençoe a todos nós.